Meus irmãos, você tem se colocado em uma situação de risco ou você está numa situação de risco? Vamos refletir aqui na palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versos 5 e 6, que o diabo transportou Jesus ao pináculo do templo, lá na cidade santa, o lugar mais alto do templo, e disse para ele: atira-te daqui, porque está escrito: ordenará aos teus anjos para que te guardem em todos os caminhos, para que não tropecem em pedra alguma. Ou seja, o diabo citou o Salmo 91. Mas Jesus, ele diz assim, Jesus diz assim no verso 7: não tentarás, aliás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele cita o quê? Deuteronômio. Irmãos, uma coisa é você se colocar numa situação de risco, outra coisa é você estar numa situação de risco. Jesus, se ele pula, ele ia se colocar numa situação de risco, ele estaria tentando a Deus. A Bíblia nos diz no livro de Esté que o principal dos príncipes de um rei chamado Assuero, um tal de Ramã, ele preparou uma forca para Mardoqueu ou Mordecai, como você queira entender. Ele preparou uma forca para Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Um servo fiel do Deus Altíssimo. E esse Mardoqueu, ele não sabia dessa forca. Lá no capítulo 7, a Bíblia diz que essa conspiração, ela inverte. A forca que foi preparada para Mardoqueu, ela agora, quem é enforcado nela é o Ramã. Então, o que isso significa, Vinícius? Uma coisa é Jesus pular e se colocar numa situação de risco. Outra coisa é Mardoqueu estar numa situação de risco. Quando nós se colocamos numa situação de risco, estamos tentando Deus e muitas vezes Deus não vai nos livrar. Mas quando nós estamos numa situação de risco, como foi o caso de Mardoqueu, ele não sabia, Deus o livrou. Então eu faço uma pergunta para você: prudência ou imprudência? Você está se colocando numa situação de risco ou você está numa situação de risco? Uma coisa é você enfiar no meio de 200 pessoas sem máscara, né? E você pode trazer esse vírus para dentro da sua casa e talvez ali tenha um senhor de idade, uma senhora de idade, e você acabar matando uma pessoa indiretamente. Então você está se colocando numa situação de risco. Outra coisa é prudência, você usa máscara. Isso não quer dizer que você não confie em Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, na oração de Davi, no Salmo 20, a oração pelo rei na guerra, Davi, ele diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus. Uma pergunta eu te faço: quando o povo ia para a guerra, por exemplo, Davi, que confiava em Deus, ele levava flores? Você acha? Não. Ele ia com armas de guerra, cavalos, cavaleiros, lança, escudo. Mas aqui ele está dizendo, Salmos 27, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então ele não deixava de ir com armas de guerra, prudência, mas ele confiava primeiramente em quem? Em Deus. Olha o que ele disse para Golias. 1 Samuel 17:45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e lança e escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, meu irmão, não se ponha numa situação de risco. Não se ponha, porque você vai estar tentando Deus. Mas se você estiver numa situação de risco, Deus irá te livrar. Uma coisa é você ter prudência. Deus não é contra quem tem prudência. A palavra e Provérbios nos instrui a ter prudência. Outra coisa é você se colocar em situação de risco. Outro exemplo: uma coisa é ter uma rua perigosa e ter outra opção para você passar. Você passar naquela rua perigosa, tendo outra opção, você estará tentando Deus. Mas agora tem só aquela rua, não tem outra opção, você tem que passar por ali, então você pode passar, porque Deus, ele vai te guardar. É a mesma questão que eu estou dizendo aqui. Davi, quando ele ia para a guerra, quando ele foi contra Golias, ele foi com a pedra na mão, ele foi com a funda, né? Ele foi com a funda e com pedra. Mas nem por isso ele deixou de confiar em Deus. Porque quando Golias vem contra ele, ele vai contra Golias, ele não diz assim, eu vou contra ti, você vem contra mim com espada, com lança, né? Com espada, com lança, com escudo, eu vou contra ti com a funda e com pedras. Não, Davi não diz assim. Davi falou, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mesmo Davi com a funda e com pedras ali. Então, prudência não significa descrença em Deus,
Você ter prudência não quer dizer que você não seja confiante em Deus. A prudência não tira a confiança em Deus. Amém? Dessa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você tenha entendido em nome de Jesus.